Bom, pessoal, então o objetivo dessa nossa aula aqui é explicar rapidamente para vocês a nossa habilidade, né? Todo bimestre que começa tem uma lista de habilidades que eu tenho que desenvolver em vocês. Já expliquei isso outras vezes. Eu não tiro as lições da minha cabeça, eu não invento os exercícios da minha cabeça, eu tenho habilidades para cumprir com vocês, tá certo? A habilidade desse bimestre foi a que eu coloquei lá no Google Classroom. Eu vou colocar aqui a apresentação, vocês, por favor, me falem se ela estiver aparecendo, porque às vezes, para mim, aqui, ela fica meio zoada. Então, essa é a nossa primeira aula do quarto bimestre. Eu vou tentar colocar um número de aulas, porque depois, no dia de uma atividade, eu falo, ó, essa atividade é sobre a aula 1, essa atividade é sobre a aula 2, tá? Então, qual que é a habilidade que a gente tem que trabalhar aí com vocês, né? Analisar entre textos literários e outras manifestações artísticas, referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens, recursos literários e semióticos. Meu Deus, professor, final do ano, a gente está em novembro praticamente, o que é isso? A gente já fez isso nos outros anos, tá? Quando a gente viu, por exemplo, aquele carrinho de truck de pastel, o Senhor dos Pastéis, por exemplo, já era um pouco dessa habilidade, tá certo? Então, a gente vai ver ali a propaganda do amaciante que misturava a Mona Lisa. Então, quando a gente pensa assim em referência, é a gente tentar identificar uma coisa que conversa com a outra, tá certo? Recursos literários e semióticos, né? Recursos literários são a parte escrita, o tipo de palavra que escolhe, o tipo de discurso, o tipo de narrador, né? E recursos semióticos vem da palavra da semiótica, né? Semiótica, ele estuda símbolos, né? Na verdade, símbolos ou signos, tá? Ah, mas é signo de horóscopo? Não, a palavra signos, ela lembra de significado, tá? Então, a gente vai estudar na semiótica o quê? Tentar estabelecer um significado entre uma linguagem verbal e entre uma linguagem não verbal, tá? É o que a gente vai estar continuando a ver, só que com um pouco mais de profundidade. Então, aí a gente vai ver um poeminha do Carlos Drummond de Andrade, que ele foi um escritor brasileiro, tá? Nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902, e faleceu no Rio de Janeiro em 1987. Quando vocês estiverem no ensino médio, se vocês derem sorte, vocês vão estudar bastante coisa aí sobre ele. Ele é importante por quê? Porque os poemas dele, na verdade, são poemas que fazem a gente pensar sobre a vida, sobre a sociedade, né? Ele começou a escrever no início do século XX, então estavam acontecendo muitas mudanças nas relações entre as pessoas, né? Ele começou a ter algumas observações, ele começou a ver que a sociedade estava se transformando, e isso fica bem claro aí nos poemas dele, tá certo? Então, o poema Quadrilha, vocês já conhecem, né? Ele já apareceu aí em algumas APs para a gente, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Levi, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Aqui a gente, né, pode parecer estranho falar assim, não, mas isso não tem rima, isso não tem musicalidade e tal, mas é realmente uma característica dele. Na verdade, ele escreve um formato bem diferente de outros poetas, né? O assunto aqui desse nosso poeminha, que é o relacionamento amoroso, e dentro do assunto do relacionamento amoroso, a gente tem um tema, que é a dificuldade e os encontros dos sentimentos amorosos. Você pode ver que os personagens, eles estão sempre assim, se desencontrando, né? Ele viveu isso? Não, ele não viveu isso, mas ele estava vendo que a sociedade estava caminhando para isso. A questão dele ser uma pessoa que refletia muito sobre o tempo em que ele viveu. Então, na verdade, o que está deixando bem, assim, claro para a gente, né? Claro que, assim, depois de muita leitura, né? É a solidão, né? Você pode perceber que, no final dessa historinha aqui, todos eles ficaram sozinhos, né? Então, se ele não viveu isso, por que ele escreveu sobre isso? Porque ele estava refletindo exatamente sobre a dificuldade que as pessoas têm em se relacionar umas com as outras, estabelecer laços, né? Vocês mesmos, apesar de serem bem jovens, vocês já devem estar percebendo do que eu estou falando, né? Uma comparação com o mundo de vocês, a realidade de vocês,
É aquela questão de que as pessoas às vezes falam, eu gosto de uma pessoa que não gosta de mim, e quem gosta de mim eu não gosto daquela pessoa, né? Comparando com a realidade de vocês, esse poema ele trabalha um pouco com isso, né? Se você gosta de uma pessoa que não gosta de você, e a pessoa que gosta de você, você não gosta, essas três pessoas estão sozinhas, né? Então aqui é a solidão do sujeito mesmo no mundo. E esse J. Pinto Fernandes aí, essa questão de você, a gente não sabe se J é João, José, né? Por que essa questão de não ter o nome todo, né? Porque, na verdade, as pessoas mais ricas, elas dão muito valor a sobrenome. É filho de quem, é neto de quem. Então, você colocar assim, ele colocar só, casou-se com J. Pinto Fernandes, tem uma mensagem implícita aí, né? Então, como essa personagem, ela não tem sobrenome, então, pode sugerir que ela seja uma pessoa de classe social mais alta. Tá, e daí? Que diferença isso faz para a história? Bom, ele casou exatamente com a Lili. Se você voltar no poema, você vai ver que a Lili não amava ninguém. Se ela não amava ninguém, a gente pode ver uma crítica do autor, porque ela casou com uma pessoa que é de uma classe social mais alta, que é a sugestão dada, né? Então, a gente pode ver que, na verdade, o casamento da Lili é uma crítica dele, né? Sobre o vazio do ser humano, sobre as relações interesseiras e sobre a força do dinheiro. Então, essa aqui a gente contextualiza o poema aqui do Drummond, certo? E aí a gente tem, né, o quadro aí do Franz von Stuck, né? Quando vocês tiverem que falar o nome de algum alemão, vocês falam com raiva, assim, tá? Se você perceber bem, os alemães conversam parecendo que estão xingando, né? Franz von Stuck, né? Então, ele foi um pintor alemão aí, pertencente à escola simbolista, com temas ligados à mitologia. Ah, e daí? O que é simbolista? Olha só, as pessoas aqui, né, nesse quadro, umas estão nuas, outras estão com a parte de cima, né, de fora e tal, porque isso é um simbolismo, né? Ele não pintou essas pessoas que ele viu mesmo, né? Então, é uma simbologia aí, né, da dança da primavera. Então, a gente percebe o seguinte, os braços das figuras aí, elas estão entrelaçadas, né, sugerindo uma ligação. O campo aberto, você vê que o tempo está bonito, o tempo está aberto, né? Então, referência à descontração, à estação do ano que é a primavera, né? E tudo mais. E aqui a gente jogou, né, o poema do Drummond em cima aí do quadro, né? Então, é o seguinte, aqui a gente tem o nosso primeiro recurso semiótico, né? No momento em que eu joguei o texto em cima do quadro, o que aconteceu? Aqui, na verdade, o quadro, ele serviu como um suporte para o poema, né? Então, a gente pode dizer que os dois estão conversando. A gente pode imaginar que seria uma ilustração para aquilo, né? Uma espécie de imaginação. A pessoa leu aquilo e acabou imaginando uma outra coisa, né? Porque a gente percebe que entre o texto e o quadro, eles conversam, né? Você cria um novo significado para a pintura, tá certo? Então, a pintura, ela começa a servir para ilustrar a ideia de dança, né, ou de quadrilha entre os personagens do poema. Então, esse é o nosso recurso semiótico. Você está misturando a linguagem verbal com a linguagem não verbal e criando um novo conceito, né, no caso, para a pintura. Okay? E aqui a gente tem um meme, né, criado no Instagram. Esse meme aqui, ele está dizendo o seguinte: João tinha crush em Teresa, que curtia e comentava todas as fotos de Raimundo, que sempre mandava nudes para Maria, que stalkeava todos os passos de Joaquim, que talaricava o boy da Lili, que vivia biscoitando e dando gatilho em geral. Eu realmente tenho palavras aqui que eu não faço a menor ideia que seja, mas desconfio. Vocês percebam aqui que, assim, foi usado os mesmos nomes, né? A maioria dos nomes lá do poema, né? Então, a gente tem a referência explícita. O que é a referência explícita aqui? Ele combina uma releitura do poema do Drummond com a reprodução do quadro do Franz von Stuck. Ele fez, essa conta de Instagram fez um pouco o que eu fiz no outro slide, né? Então, a gente tem essa referência explícita aqui. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem uma paródia. Nosso recurso literário aqui é uma paródia. Lembrando, o que é paródia? Ele mantém a estrutura do poema original, né? Você pode perceber que ele manteve aquela questão de uma pessoa em relação à outra, né? Ele mantém a estrutura daquele poema, usando até os nomes, mas ele criou um sentido diferente. O tema lá com o Drummond era uma coisa, o assunto lá com o Drummond era coisa, aqui é diferente, né? Ele utiliza neologismos. O que é neologismos?
são palavras aí que são novas, que são criadas, né? A língua portuguesa é uma coisa que ela é viva, ela sempre está sendo criada com palavras novas. Vocês jovens têm um vocabulário que contribui muito para isso, né? Mais até do que eu. Então, aqui no caso, recurso literário é paródia e neologismo, né? Para atualizar o tema. Então, crush, nudes, stalkeava, talaricava, boy, que vem do inglês, né? A gente já aprendeu isso, biscoitando, dando gatilho. Eu não sei o que é biscoitando nem dando gatilho, mas enfim, vocês não têm uma atividade aí que vocês vão ter que explicar para mim o que é isso. Então, esse é o nosso recurso literário, tá? Então, a gente está fazendo uma análise semiótica, então a gente tem a referência explícita, o nosso primeiro item, nosso recurso literário é a paródia e o neologismo, e a gente tem o recurso semiótico aqui. O que é o recurso semiótico? O uso do quadro também conversa com o novo poema, já que a imagem das pessoas abraçadas sugere a conectividade das redes sociais. No meu outro slide, né, sugeria, o quadro acabava criando um novo significado por causa do poema. Aqui é o contrário, né? Então, a gente tem aqui um poema novo, totalmente criado por pessoas de uma outra época diferente do Drummond, né? E que a gente pode deduzir que essas pessoas abraçadas, elas sugerem a conectividade das redes sociais. Mas onde que a gente está vendo a conectividade das redes sociais? No texto novo, tá? Então, a gente tem um texto novo, também conversando com um quadro antigo, né? Então, isso é recurso semiótico, quando você cria um novo significado para linguagens diferentes. No nosso caso, uma linguagem verbal ou não verbal. Só que para a gente perceber o efeito de humor, né, era preciso um conhecimento de mundo ligado à literatura. Se eu tivesse chegado nesse slide logo de cara, eu ia ter trabalho com vocês, que vocês não iam entender o efeito de humor, né? Porque muito provavelmente, a não ser que eu esteja muito, muito enganado, vocês não iam se lembrar daquele poema do Drummond, ou talvez alguns de vocês nem tivessem contato com ele. Então, para a gente perceber o efeito de humor aqui, a pessoa tem que ter um conhecimento mais ligado à literatura. O quadro, a pintura aí, né, não faz tanta diferença. Mas para perceber o efeito de humor, a pessoa teria que ter o conhecimento de mundo ligado à literatura, tá? Lembrando, pessoal, conhecimento de mundo é uma coisa que você constrói aos poucos. Vocês são bem jovens, vocês têm bastante tempo para isso. Mas tem que partir de vocês, né? Se vocês não quiserem se interessar pelas coisas do mundo, não tem professor, não tem professora, não tem pai que vai conseguir fazer vocês se tornarem pessoas mais, assim, bem informadas. Conhecimento de mundo tem a ver com isso, tá? A gente deduz, então, que o público-alvo desse post aqui é uma pessoa um pouco mais adulta, mas ela conhece as redes sociais, ela usa as redes sociais, né? Então, conhece alguns dos termos usados. Então, por exemplo, assim, eu me identifiquei com esse post, achei engraçado, achei interessante, conheço alguns dos termos, mas ele me chamou mais atenção por causa da literatura. Talvez para vocês, que são bem mais jovens, esse post passasse desapercebido. Então, a gente tem bem que deduz o público-alvo, quem bolou esse esquema, quem bolou esse meme, é uma pessoa que conhece a literatura, né, sabe qual que é o público-alvo dele, então é uma pessoa nem muito, assim, vamos dizer, velha, apesar de não gostar dessa palavra, mas também não é uma pessoa tão novinha assim, porque conhecia Drummond, né, e conhece os termos aí da internet. Então, o efeito de humor aqui, ele precisa de ter um pouquinho de conhecimento de mundo e conhecer bem o seu público-alvo. Então, o autor do post, perguntinha para você, do autor do post, ele tem uma visão divergente, né, diferente, ou convergente, igual, sobre o tema amor, comparando-se com a visão do Drummond? Ou seja, o que vocês vão responder para mim aqui? Vocês acham que o cara que bolou esse post, ele vê os relacionamentos da mesma maneira que o Drummond via, ou ele vê de uma outra maneira? Tá? Percebam que aqui, quem está prestando bem atenção, já percebeu que nesse próprio slide, eu já dou uma pista do que seria a resposta. Então, aqui, argumente a sua resposta, respondendo no caderno de português. Depois eu vou colocar uma atividade, eu vou colocar essa resposta no Google Classroom, para vocês me colocarem, tá? Ou vocês tiram foto e me mandam, como vocês acharem melhor. E também vai ter uma outra atividade aí em cima desses neologismos, tá? Então, eu vou fazer uma atividade no Google Classroom, que você vai me explicar alguns desses, o que é crush, o que é stalkeava, o que é talaricava, para a gente trabalhar também com a linguagem informal, tá? A forma mais real, né, da linguagem. Bem?
Esse aqui era o último slide? Sim, esse aqui era o último slide. Aqui, para a apresentação. Tá, tudo bem. Não tem problema. Essa nossa aula está sendo gravada, depois eu vou dar uma processada nela, tal, dar uma editada, e vou colocar ela lá no Google Drive, e vou colocar ela disponível para quem não assistiu. Então, eu vou pedir um favor para vocês que normalmente não pediria, tá? Vocês depois expliquem para o pessoal que não assistiu, que é legal eles assistirem, e a gente vai fazer depois, então, um outro encontro semana que vem, tá bom? Certo? Meninas, até logo, vamos encerrar a reunião, fiquem com Deus.